há um bom tempo atrás, é lógico que a gente vinha de uma outra cultura que a gente já comentou, né? Muito mais hierarquizada. Então, era um símbolo de status você ter sala na janela, né? E salas fechadas na janela. Então, o corner office, o escritório de canto era o mais valorizado. E isso ainda existe, tá? Mas eu acho que a gente está em constante mudança e as tendências vêm. Quando a gente conversa com um novo cliente, a gente não impõe nada, a gente conversa sobre tendências, a gente não diz que está certo ou errado, cada um tem seu jeito de ser. Mas é óbvio que essa tendência da gente ter espaços mais democráticos, ela é um pouco contrária a você colocar uma sala fechada na janela com a melhor vista e ninguém mais vai usufruir daquilo, né? Então, a tendência está sendo justamente a gente abrir, democratizar não só a luz natural, a vista e tudo mais com quem frequenta bastante o escritório. Muitas vezes, realmente, as salas de reunião pouco usadas ficam fechadas e aí ninguém está aproveitando da beleza desse local. Então, mas a gente não decide, a gente procura co-criar isso. Então, a nossa maneira de abordar um novo cliente é primeiro tentar entender o que é importante para ele. E essa imersão, ela pode acontecer de várias formas. Ela pode ser apenas uma entrevista, dependendo do tempo, mas o que a gente gosta mesmo de fazer é uma imersão dentro da empresa. A gente vai para lá, a gente conversa com várias instâncias, então a gente pede a oportunidade de ouvir desde o presidente da empresa até se tiver um boy, um assistente, um ajudante, um secretário, a gente gosta de conversar com todo mundo. Estamos fazendo agora um processo para uma escola. Nós fizemos questão de pedir para conversar com todos os professores. Para entender as dinâmicas, nós falamos com o pessoal da área administrativa e nessas conversas que também acontecem em empresa é quando a gente ouve joias preciosas que vão fazer o projeto ficar diferente, né? Então, muitas vezes a gente tem feito workshops dentro da empresa que às vezes duram um meio período, um dia inteiro, com equipes que a gente tenta dimensionar em função do que se objetiva, né? E a gente chama isso de Dream Day. Então, o dia dos sonhos, né? Voltando ao que nós falamos antes. E nesse dia, todo mundo pode nos expor aquilo que deseja ter no espaço. A gente não pode prometer tudo, porque, em geral, a verba é finita, não é infinita. Então, a gente vai fazer aquilo que cabe no momento daquela empresa. Mas ouvir as pessoas é muito rico. Então, a gente tem que primeiro ouvir e observar, para daí falar, bom, ok, com a minha experiência, com o que eu já fiz, com o meu conhecimento, eu vou provocar essas pessoas a pensarem talvez mais fora da caixinha, ou eu vou de encontro àquilo que elas pediram. Então, acho que isso é que vai nos dizer se a gente vai valorizar a melhor vista para uma determinada função ou para outra, né? Eu não acho que tem uma regra fixa. Existem tendências. E o Facilities, eu imagino que entra nessa conversa também, né? Não, parceiro aliadíssimo, né? Eu acho que não dá... Tá junto desde a concepção do projeto, né? O Facilities é quem conhece o dia a dia da empresa, né? E eu acho que a parceria entre o arquiteto e o Facilities é fundamental, né? Se a gente souber entender que nós somos parceiros e não inimigos, eu lá sei competidores, né? Concorrentes, nós vamos fazer uma coisa muito melhor, né? Porque nós podemos chegar pontualmente para fazer um desenvolvimento, alguma coisa mais disruptiva, mas quem vai cuidar daquilo depois é o nosso parceiro de Facilities. E nada mais gostoso do que você voltar a um local que você eventualmente desenhou anos atrás e ele está super bem cuidado. Isso é mérito do Facilities, né? Então, criar espaços que a pessoa de Facilities consiga gerir bem é fundamental para a gente. E aí a gente tem que co-criar, né? Tecnologia, você falou em observação, nós fazemos muita observação manual. Hoje existem ferramentas digitais que te ajudam a fazer essas medições de ocupação. Se a cadeira está sendo usada o tempo todo, 20% do tempo, se ela não está sendo usada nunca, tem algo errado, né? O sofá, ninguém senta nesse sofá, então é um metro quadrado mal aproveitado. Então, hoje tem ferramentas digitais muito interessantes que eu acho que ajudam o arquiteto a embasar tecnicamente suas ideias, porque eu acho que eu pelo menos acredito nisso, nós temos que ter o lado criativo, mas se nós não tivermos um embasamento técnico
só pela ideia nem sempre você convence. Então, se você tem argumentos de uma medição que foi feita do espaço e que mostram que ele está subutilizado, você já tem metade da solução, né? E quanto a, voltando um pouco à sua pergunta inicial, das gerações, eu acho que hoje a gente tem umas 4, 5 gerações trabalhando juntas, né? E eu acho que o espaço também tem que trazer conforto, ergonomia, não só estética, como visual, acústica, para cada uma dessas gerações, né? E tentar tirar o melhor de cada uma no espaço de trabalho é algo que o arquiteto, o espaço projetado pode ajudar. Então, assim, você tem aquele jovem que já nasceu com o chip embutido nas 2 orelhas, muito rápido, mas você tem o 70 a mais, o 80 a mais, que está lá ativo, super saudável e que tem muito a contribuir de conhecimento, né? Que são experiências que às vezes os mais jovens não têm. E como é que a gente quebra essas barreiras para que esses públicos todos consigam interagir, criando espaços colaborativos.